Juliana Rosa, agora mais uma visita aqui no Expresso Band News para falar de economia agora. O produto interno bruto do Brasil cresceu 0,9% no terceiro trimestre de 2024, em comparação com os 3 meses anteriores. Números para se comemorar, né, Ju? Sim, tudo bem? Tudo bem, bem-vinda, Bom estar aqui viu? com você, Andressa. Boa tarde para você. Olha, é um número bastante positivo. De novo, a gente tem falado sempre de números positivos da economia, e esse, de novo, acima do previsto, um crescimento de 0,9% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre. É um crescimento menor, o crescimento do segundo trimestre foi de 1,4% e com isso, então, a gente tem uma desaceleração, mas ainda assim as previsões apontavam que o resultado seria menor, então é um resultado que vem forte e muito espalhado também. Isso é importante, porque eu me lembro, Andressa, que a gente conversava muito ano passado que o PIB, ele estava muito concentrado no agro e dessa vez a gente vê que está bem espalhado, cresce a indústria, setor de serviços, consumo das famílias, investimentos também, que é importante você ver o investimento crescendo, porque não adianta crescer só o consumo, se o investimento não acompanha, isso gera inflação, então é importante também olhar esse crescimento dos investimentos. Também chama atenção aqui o fato de que o IBGE revisou o número do crescimento de 2023. A gente tinha o número do PIB do ano passado em 2,9%, agora 3,2%. Então a gente cresce em cima de uma base de comparação mais alta, que também é uma boa notícia. Então isso tudo chama atenção pelo fato da gente ter um consumo muito forte, mercado de trabalho, renda, isso tudo sustentando o consumo. A dúvida é daqui para frente, né, com essa questão da inflação e dos juros altos, o quanto que a gente consegue manter um bom crescimento diante de um cenário mais difícil para consumo. A gente convidou a economista Alessandra Ribeiro para entrar ao vivo aqui com a gente e poder nos ajudar a olhar aí para o futuro. A Alessandra Ribeiro é sócia da consultoria Tendências. Bem-vinda, tudo bem, Alessandra? Olá, boa tarde, Juliana, Andressa, boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada por conversar com a gente, viu? A gente fez esse resumo aqui, positivo, queria te ouvir e já olhando para frente, Alessandra, porque com inflação alta, juros em alta, né, esse dólar aí pesando, que significa mais inflação no nosso bolso, quanto que isso pode puxar o freio de mão aí do PIB? Pois é, Juliana, quando a gente olha a foto, né, a foto ela é bonita, né, a gente vê um crescimento por mais um trimestre expressivo da economia brasileira, ainda que com alguma moderação em relação ao primeiro semestre, mas uma moderação muito tênue, e essas alavancas, né, fortes do consumo das famílias e dos investimentos. Agora, quando a gente olha para a dinâmica, né, o que nós esperamos para os próximos trimestres, a gente vê uma tendência, sim, de desaceleração, de perda de força da economia. Não vai ser algo, assim, muito rápido, esse processo ele deve ser tênue, e a gente espera uma desaceleração maior a partir de meados de 2025. Esse ambiente que a gente está vendo na economia brasileira, né, marcado por uma deterioração muito expressiva das expectativas, né, uma percepção de risco mais alta, câmbio depreciado, expectativas de inflação subindo, juros de mercado muito mais altos e o Banco Central tendo que necessariamente reagir a isso, vai deixar a situação aí para a economia brasileira mais complicada, né? Porque essas variáveis todas, elas afetam, né, inflação, afetam crédito, afetam a própria confiança, né, dos consumidores e dos empresários aí para consumo e investimento. Então, isso deve gerar, sim, esse esfriamento da economia brasileira para o próximo ano, mas como eu falei, não vai ser algo muito rápido, porque a gente ainda vê uma resiliência, vê resiliência ainda no mercado de trabalho, vê resiliência ainda no mercado de crédito, então isso vai demorar um pouco, mas a nossa interpretação é que com esse ambiente a conta vai chegar e a economia cresce menos. Pois é, agora, Alessandra, a gente está numa semana aí de recorde do dólar. Juliana trouxe para a gente, desde a semana passada, na verdade, depois do anúncio do pacote, acompanhado ali de um plus que não fez muito sucesso para o mercado. Como é que a gente pode enxergar o câmbio nesse momento influenciando, impactando, tanto no crescimento quanto na inflação e na taxa de juros também? Pois é, Andressa, a gente viu, né, essa piora muito expressiva da moeda brasileira diante aí do recebimento do pacote de corte de gastos junto com isenção, o que gerou aí entre, né, assim, os participantes de mercado
uma percepção muito ruim, né? Acho que a gente teve, de fato, uma colocação, acho que muito equivocada do governo nesse ponto, no momento em que o mercado esperava corte de custos para colocar as contas públicas do governo nos trilhos em 25 e 26. Mas o fato é esse, a gente está lidando com um câmbio aí na casa de 6,05, chegou até a passar, né, desse patamar de 6,10, e esse é o principal ponto. Isso vai trazer reflexos principalmente para a inflação, e a inflação que já tem dado notícias mais negativas nas últimas apurações. A gente tem observado a inflação corrente pior do que a gente viu no primeiro semestre do ano. Até o primeiro semestre a gente tinha um quadro aí bastante até sob controle, e agora a gente já está vendo um quadro corrente inflacionário mais difícil, e aí com essa pressão do câmbio, a gente sabe que isso bate em bens industrializados, a gente sabe que isso também bate em preços de alimentos, e aí quando bate em preços de alimentos no domicílio, vai bater em preços de alimentos fora do domicílio. Então, o fato é que isso vai se reverter num quadro de inflação mais pressionada. Para o ano que vem, nós projetamos um IPCA de 4,7%, ou seja, acima do teto da meta. Diante disso, o Banco Central vai ter que ser mais duro, né, com a política monetária, nesse processo de subida de juros. Então, a gente avalia que ele acelera agora o ritmo de alta, a partir dessa reunião de dezembro, e deve elevar esse Selic para 14% em junho do ano que vem. Então, o que isso significa, né? Principalmente uma afetação muito importante do canal do crédito para as famílias e para as empresas. Então, por isso que a gente vê uma tendência de esfriamento mesmo, de consumo e investimento. E aí, né, bate na economia como um todo, com defasagem, bate no mercado de trabalho. Então, a gente vê aí um desenvolvimento aí para frente não muito otimista. E é impressionante, né, Alessandra, porque até dá uma dor, né, quando a gente vê que a economia brasileira, ela vem crescendo aí num ritmo forte. Uma parte tem a ver com o fato de que a gente tem um chamado PIB potencial maior, né? A gente consegue crescer mais do que se falava antes da pandemia, mas o governo acabou colocando muita lenha no crescimento, gastou muito e acabou impulsionando além da conta, gerando inflação. Mas nesse momento ainda dava tempo de puxar o freio de mão do gasto, passar uma mensagem de que, olha, erramos aqui um pouco na mão, vamos segurar o ritmo do crescimento do gasto, e aí veio esse pacote decepcionante. O quanto que esse pacote poderia, ou quem sabe o Haddad falou que não é uma bala de prata, que outras medidas poderiam vir ainda para assegurar o gasto público, né, embora era sim uma bala de prata, né, porque perdeu-se uma oportunidade de evitar que o dólar fosse para acima dos R$6, né, ultrapassasse os R$6, mas o quanto que a questão do gasto público ainda pode interferir nessa percepção para frente de crescimento, juros, dá tempo de limpar um pouco esse leite derramado? Pois é, Juliana. Acho que dá sim, dá tempo de limpar um pouco do leite derramado, principalmente acho que se o governo ele for aí mais, né, assim, enfático nessa parte do pacote relacionada a corte de gastos, porque como você bem pontuou, né, o governo, a economia está crescendo muito, né, e uma parte da história passa sim por aumento de gasto público, que vem de 2023 e agora nesse ano. Então a gente tem sim um acelerador aí para a atividade econômica. Então eu acho que o governo ainda tem condição de, né, agora no decorrer dessas próximas semanas, tentar endereçar esse pacote de gastos e pelo menos garantir que esse corte, né, de despesas fique na casa aí de 70 bilhões pelo menos para 25 e 26, trazer um pouco mais de confiança para isso, porque eu acho que isso ajuda a moderar um pouco as expectativas de mercado. E aí o Banco Central, né, vai ter que fazer o papel dele, porque o Banco Central está do outro lado, enquanto a gente vê uma política fiscal que incentiva a demanda, e mais, né, esse que é o problema, num ritmo maior do que a gente pode sustentar, por isso que os desequilíbrios estão aparecendo, o Banco Central tem que atuar do outro lado para esfriar a economia e conter uma parte desses desequilíbrios, e uma parte importante é a inflação. Então, acho que o Banco Central fazendo esse trabalho vai ter que ser um trabalho mais duro. E o governo tentando perseguir aí, pelo menos essa parte dos 70 bilhões para esses 2 anos, eu acho que ajuda a moderar um pouco desse pessimismo. Mas o mercado, acho que esse é o problema, né? Assim, acho que a gente não vai ver uma grande reversão, uma volta do otimismo como a gente teve no ano passado, infelizmente, porque
apesar, né, de todo esse ambiente ruim, a gente ainda vê declarações do governo, hoje mesmo, no sentido ainda de estimular a demanda, usar fundos constitucionais para o programa Acredita. Então, de um lado, você tenta cortar de gastos, mas de outro, você está tentando estimular a demanda com outros mecanismos. E o mercado olha isso. E aí, como os sinais são contraditórios, é muito difícil a gente ter um ganho de confiança que a gente precisaria agora no momento, com esses sinais trocados, que ainda permanecem hoje, inclusive, né? Tá certo, Alessandra, obrigada, viu, por participar aqui do Tarde Band News, ajudar a gente a entender um pouquinho desses números que foram divulgados, a entender, inclusive, o que você falou agora, o que não é só uma fotografia, o que é um filme e o que vem pela frente, especialmente. Bom trabalho para você, obrigada, viu? Sempre um prazer tê-la aqui. Obrigada, Alessandra. Obrigada. Valeu, obrigada.